Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem, suas famílias também. Nessa crise estamos todos trancados, confinados, voluntariamente em quarentena, mas continuando os estudos. Vamos retomar o nosso conteúdo de ética e cidadania para o primeiro semestre. E eu quero então convidar vocês a pensarem exatamente de volta no nosso material. Então, esse nosso conteúdo de ética e cidadania, a gente vai precisar retomar e fazer uma retrospectiva da última aula, ok? A nossa última aula, a gente tratou de onde vêm as nossas ideias éticas, a gente falou, se você puder voltar lá ao seu Moodle e ver os slides da aula 4, você verá que as nossas ideias éticas, elas nascem lá no berço do mundo grego. Então, lembrando, né, é importante a gente falar que as nossas ideias éticas são as ideias éticas do Ocidente. Então a gente começa tudo lá no mundo grego com a ética filosófica. Depois a gente vai partir, né, da ética filosófica quando entram os romanos em cena. Você vê aí nesse slide, né, vai ver aí esses três círculos. Você vai ver os romanos representados aí pelo círculo verde, a ética legalista. Lembrando que os romanos, então, eles estabeleceram uma sociedade baseada na lei, né? Lembra quando eles chegam até o mundo grego, eles veem toda aquela beleza do mundo grego, apesar deles continuarem mantendo a cultura grega, eles estabelecem a ideia jurídica ou a organização social a partir das leis. E a lei nada mais é que um suprimento ético, né? A lei é uma maneira da força, do poder coercitivo estabelecer padrões de relacionamento. Por fim, nós falamos lá do mundo cristão, quando os cristãos saem das catacumbas e eles assumem, então, num certo sentido, a primazia das ideias no mundo romano. Quando o imperador Constantino se torna cristão, ele estabelece uma relação de liberdade, e mais tarde o próprio filho dele, o Teodósio, vai tornar o cristianismo a religião oficial. E agora a religião cristã deixa de ser, então, uma religião catacumbária, um pensamento escondido, fugitivo ou perseguido, e passa a ter que dar conta de uma sociedade. Então, os cristãos vão estabelecer também seus padrões éticos, e esses padrões éticos vão se somar àqueles que a gente já vinha trazendo no contexto do Ocidente, ou seja, aquela filosofia grega que os romanos não abandonaram, que eles admiravam, o legalismo romano, que se soma àquela filosofia para organizar a nova sociedade do Império Romano, e o moralismo cristão, ou a moral religiosa judaico-cristã, vão se somar, passarão a ser conteúdos éticos que vão funcionar concomitantemente. Eles não vão se isolar, não haverá ali, então, no Ocidente, nesse momento, um processo de isolamento de um ou de outro padrão ético, mas, ao contrário, uma soma. Na verdade, o cristianismo ele era perfeitamente adaptado à ideia filosófica, porque o cristianismo tinha uma visão de mundo, nesse período, bastante filosófica também. Se você lembrar que o grande nome nesse momento é Agostinho, né, com o seu neoplatonismo. Mas também o cristianismo entendia bastante a ideia de lei, já que o cristianismo, como uma herança do judaísmo, trabalha bem com a ideia de respeitar a lei de Deus. Agostinho, quando escreve aquele livro A Cidade de Deus, ele estabelece um padrão ético-moral. Na verdade, a ideia de Agostinho, se você puder entrar no Moodle depois, você vai ver o nosso slide dessa aula, você verá o seguinte, que Agostinho vai trabalhar com essa ideia de que a cidade dos homens, que tinha problemas morais incontáveis, lembra? Ele está no mundo romano, tá? No mundo romano há muitos problemas morais. Agostinho então vai dizer assim, olha, essa cidade não pode continuar assim. Qual é o padrão? O que a gente vai fazer? Então, para Agostinho, a ideia era estabelecer uma relação com a transcendência, com a cidade de Deus, ou seja, a cidade dos homens deveria ter um progresso moral a tal ponto de que ela viesse a se parecer a cidade de Deus, finalmente. Então, veja, esse contexto, esse pensar ético do Ocidente, passa a ser, então, essa construção por etapas, né? Esse bloco, esse que a gente vai até conduzir aí, pensando aí, se a gente pegar a chegada do Império Grego até o final da Idade Média, tá, pelo menos o século X da Idade Média, você vai ver um grande período de formação do padrão moral ético do Ocidente, baseado mesmo nessas três esferas, na ética filosófica,
nessas três maneiras de pensar: a ética filosófica, a ética legalista e a ética moralista do cristianismo. Ok? Então, assim, isso é importante você entender que houve um período, então, esse chamado período de aquisição, como você vê aqui nesse slide, tá? Nesse slide você percebe aí um período de aquisição. Neste período de aquisição, então, é quando o Ocidente, a maior parte da nossa história, a gente vai sedimentando essas três ideias: a ideia filosófica, a ideia legalista e a ideia moralista, ok? Esse período de aquisição, nós vamos ver já já, ele vai sofrer, ele vai ter, assim, principalmente no final desse período, ele vai passar a um período de transição, um período de revisão de valores, tá? Então, nós vamos explicar por que que houve esse período de revisão de valores. Quando a gente chega ali no século X, até o século X, mas especialmente do século XII até o século XVI, a gente vai ter um período de revisão de valores. É um período em que o Ocidente vai deixar o hábito natural de fazer ética somatória, ética aquisitiva. O que é ética aquisitiva? Assim, o Ocidente ele vai somando padrões éticos. Só que nesse momento ele começa a questionar o que tinha sido construído até então na história. Então a ética ocidental vai passar por uma reformulação. Essa reformulação é então o que a gente está chamando aqui de o período aquisitivo, tá? Então, nesse período aquisitivo, dois nomes são muito importantes, como você pode ver aqui: Agostinho e Tomás de Aquino. Por que eles são importantes? Para a gente entender como foi essa construção, especialmente no período do cristianismo, porque o cristianismo foi o mais longo período de aquisição da ética ocidental. Então a gente começa ali em Agostinho numa ética mais moralista, como a gente falou: a cidade dos homens precisa se parecer com a cidade de Deus, o ideal de santidade, o ideal de pureza. Né? Na próxima aula nós vamos colocar aí alguns quadros só para vocês compararem entre a moral do período aquisitivo com o período moderno. Você vai ver, por exemplo, alguns quadros reforçando a ideia de santidade, a ideia de iluminação, a ideia da busca de Deus. Então Agostinho trabalhou bastante com essa ideia. Só que chega uma hora na Baixa Idade Média, aquilo que a gente chama de a Idade Média já final, que essa busca pela transcendência fica forte demais, sabe? É como se começasse a acontecer uma certa desconexão com a realidade. Então o próprio cristianismo vai empreender uma revisão, e essa revisão vai ser principalmente capitaneada por este monge também, o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um grande estudioso, um dos maiores filósofos da Idade Média, na verdade um dos maiores filósofos de todo o Ocidente até agora, tá? Você pode pensar assim o Ocidente em termos de filosofia, você pode pegar Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Emmanuel Kant já na Idade Moderna, só para resumir em três, ok? Mas você então tem esse grande filósofo, Tomás de Aquino, que era um homem da igreja. Na verdade, Tomás de Aquino não queria mudar nem a igreja, nem a mentalidade. O que ele queria era trazer um pouco mais de equilíbrio. Então Tomás de Aquino começa a entender essa ética que tinha se tornado altamente transcendente, altamente elevada, essa ética altamente moralista. Ele começa a querer entender melhor e a colocar um novo modelo de funcionamento. Então vamos pensar o seguinte, para o funcionamento ético. Na verdade, Tomás de Aquino está pensando primeiro na teologia, na vida comum. Ele está dizendo o seguinte: olha, os cristãos estão preocupados excessivamente, demasiadamente, com aquilo que ele chamou de o andar de cima, o andar da graça para ele. Vai dizer assim: olha, mas nós só podemos viver aqui neste mundo real se nós aplicarmos, olha, aí tem um pouco de agostinianismo, de aplicarmos essas realidades superiores, melhores, esta elevada consciência divina do que é transcendente, do que é celestial, se a gente compreender isto racionalmente e aplicar isso através da razão, aplicar isso no mundo real. Então, Tomás de Aquino vai iniciar um processo que a gente vai chamar de o processo de racionalização da realidade transcendente. O que é isso?
Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: é preciso compreender de maneira racional o que significa transcendência, como ela opera, como é essa beleza, como atingi-la, ou seja, uma compreensão intelectual, racional de Deus, para a gente poder aplicar tudo isso no mundo real, para que a gente consiga alcançar o modelo de Agostinho. Se Agostinho dizia que nós temos que levar a cidade dos homens até a cidade de Deus, Tomás de Aquino vai tentar dizer para nós como fazer isso. E Tomás de Aquino, então, vai dizer que nós vamos fazer isso através do uso da razão. Sem querer, Tomás de Aquino está abrindo uma porta muito interessante para o que virá depois. O que virá depois é o que a gente chama de era moderna. Tá? A era que você vai conhecer como a era antropocêntrica, a era do racionalismo. Tomás de Aquino não estava pensando nisso, ele não desejava isso, mas Tomás de Aquino, de alguma maneira, estava propondo, então, que esta mudança para uma visão racional de mundo nos elevasse mais a Deus, se eu entender o mundo. Por isso que a gente chama esse período do Tomás de Aquino de o período escolástico, tá? Você vai ver muito sobre isso em várias áreas do conhecimento, como na pedagogia, se fala muito sobre a era escolástica, você fala muito na ciência escolástica. O que é isso? Nada mais do que o uso da razão para entender as coisas da vida. Então, Tomás de Aquino, ele era mais aristotélico. A diferença entre Aristóteles e Platão é que Platão pensava muito no mundo das ideias, no idealismo platônico. E Aristóteles, ele vai ser ele vai considerar a realidade transcendente, mas vai dizer, é importante estudar a physis, não só a metaphysis. E para então o Aristóteles, que é o pai da física antiga, né, ele inclusive tem um livro sobre a física, o estudo da matéria. Ele inclusive ele é um introdutor da ideia do átomo, do estudo dos átomos, o que a gente considera uma coisa bastante moderna, não é isso? Então, com o Aristóteles, o Tomás de Aquino, ele vai desenvolver um pensamento moral, metafísico, fundado na ordem e na justiça, sustentados pela faculdade da razão. A instância, veja, a razão é que vai compreender de fato as instâncias últimas para a felicidade do homem, a bem-aventurança. É o tratado moral, analisando a natureza a partir deste ato racional do homem. Você vê aí que esse foi uma análise do Dr. Silva, lá da USP, tá? Na sua tese de doutorado. Deus, para Tomás de Aquino, é o bem maior da humanidade e o princípio de toda norma moral. Porém, seguindo a perspectiva aristotélica, Deus só pode ser apreendido e alcançado por meio do conhecimento que se tem dele. Aquino inaugura o que ficou historicamente conhecido como período escolástico. Então aqui você está compreendendo o seguinte: o que era aquele período aquisitivo e o que é esse chamado período de transição. Então, o período aquisitivo é aquele período em que nós carregamos a história greco-romana, o mundo greco-romano está atrelado à mente ocidental, e o cristianismo vem e vai trazer, então, esse contorno moral, quando a gente vai construindo, então, essa nossa ética. Lembra que a ética é o estudo da moral. Então, é nesse período todo, desde a era axial grega, o mundo romano e a história do cristianismo medievo, que a gente tem todo um período de aquisição moral, de estabelecimento das grandes bases da moralidade ocidental. A partir de agora, nosso vídeo, aliás, no nosso segundo vídeo, nós vamos tratar do que vem depois, né? Do que vai acontecer depois desse período de transição inaugurado por Tomás de Aquino. Eu vejo você no vídeo a seguir.